O governo de Uganda está perto de aprovar uma lei que criminaliza a prática homossexual no país. Mais uma vez, fica claro para todos que o Estado não existe para defender os direitos humanos, mas apenas para agir de forma cruel e ditatorial. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Foi aprovado recentemente por parte do Parlamento de Uganda um projeto de lei que criminaliza as relações homossexuais. Naquele país, essa parcela da população já sofre uma série de restrições legais por conta de sua opção sexual. Porém, esse novo projeto de lei vai mais além, prevendo punições cruéis e desumanas, inclusive para práticas completamente triviais. De acordo com o que prevê essa nova legislação, haverá pena de prisão perpétua para a homossexualidade simples. Já os homossexuais reincidentes, uma prática que é chamada de crime de homossexualidade agravada nesse dispositivo legal, poderão ser condenados à morte. O crime de tentativa de homossexualidade pode levar a uma pena de 14 anos de prisão, e a pena para quem não denunciar um homossexual será de 6 meses de cadeia. Familiares e amigos que tentarem ajudar homossexuais poderão ser presos. Mesmo a prática de organizar um casamento homossexual ou de alugar uma casa para 2 pessoas do mesmo sexo poderá ocasionar uma pena de 10 anos de prisão. Já a promoção da homossexualidade nas diversas formas de mídia e comunicação será punida com 20 anos de cadeia. Com essa nova lei, até mesmo o ato de se identificar como homossexual poderá ser considerado um crime. Embora o parlamento do país tenha aprovado o projeto de lei, é necessário que o presidente do país, Yoweri Museveni, sancione a lei em até 30 dias para que ela tenha seus efeitos. Uma lei semelhante, prevendo a pena de morte para homossexuais, já havia sido aprovada no país em 2014, e o próprio presidente Museveni a sancionou naquela ocasião. Contudo, a justiça do país bloqueou o projeto de lei. O temor é de que desta vez não haja qualquer pressão interna forte o suficiente para evitar que essa lei seja sancionada e colocada em prática de forma definitiva. Naturalmente, a aprovação dessa lei levantou uma série de protestos e causou comoção internacional. A ONU, os Estados Unidos e também diversos países europeus solicitaram ao presidente de Uganda que não sancionasse o projeto de lei. Um alto comissário da ONU para Direitos Humanos afirmou, por exemplo, que esse texto legal é provavelmente um dos piores do tipo no mundo, classificando a lei como draconiana, devastadora e muito perturbadora. Em função disso, autoridades norte-americanas afirmam que Uganda poderá sofrer sanções, inclusive na área econômica, se esse projeto de lei for adiante. Atualmente, o país africano recebe por ano quase $1 bilhão por parte dos Estados Unidos destinados ao combate da AIDS, doença que atinge grande parte da população ugandense. Teme-se que com essas sanções, os problemas de saúde pública no país se aprofundem cada vez mais, fazendo com que uma situação que já é ruim se torne ainda pior. A análise libertária desse caso é bastante óbvia. O governo de Uganda está ferindo gravemente os direitos naturais de seus cidadãos ao aprovar uma lei do tipo. O que esse tipo de legislação e qualquer outra regra estatal faz é impor uma obrigação a todos os indivíduos de determinada região geográfica. Não importa para o Estado o que essas pessoas pensem ou quais são os seus valores morais. A lei será imposta à força para esses indivíduos, ainda que ela os prejudique gravemente, inclusive em seus direitos mais fundamentais. O governo ugandense está cometendo um crime por violar o ponto mais básico dos direitos humanos fundamentais. O ponto principal da ética libertária é a questão da propriedade privada, e é aí que os conflitos são resolvidos, inclusive os de tema exclusivamente moral. Em primeiro lugar, cada indivíduo é dono de seu próprio corpo, é a chamada autopropriedade, ou seja, ele tem total liberdade para usufruir do seu corpo como bem entender, seja se relacionando com outras pessoas, seja aplicando substâncias ou qualquer outro uso. Aquilo que 2 ou mais indivíduos adultos fazem entre si de comum acordo de forma voluntária não pode ser considerado crime, e é aí que entram as práticas homossexuais. Em segundo lugar, um indivíduo é livre para praticar o que quiser dentro de sua propriedade privada.
privada. Seja em sua casa ou em seu estabelecimento comercial, seu iate ou seu jatinho, suas práticas não podem ser proibidas nem criminalizadas, desde, é claro, que elas não causem prejuízos à propriedade de terceiros. Percebe-se assim como a questão das práticas homossexuais é facilmente resolvida numa sociedade libertária. Se indivíduos agem livremente e de forma consensual em sua propriedade privada, não há nada de errado nisso. Relações consensuais não são crime e as partes envolvidas decidem as regras dessas relações, goste você ou não disso. Por outro lado, ninguém pode ser obrigado a aceitar comportamentos homossexuais em sua propriedade privada. Dessa forma, estabelecimentos comerciais, por exemplo, poderiam proibir a prática homossexual em suas dependências. Indivíduos poderiam não aceitar a entrada de homossexuais em sua residência. Igrejas poderiam se recusar a prestar qualquer tipo de serviço religioso a indivíduos homossexuais de acordo com sua doutrina. Novamente, você pode gostar ou não dessas atitudes, mas elas continuam sendo válidas do ponto de vista libertário, porque respeitam o conceito de propriedade privada. Em resumo, todos são livres em sua propriedade privada para ter os comportamentos morais que quiserem, e todos são livres para desprezar esses comportamentos em sua propriedade privada. O Estado, por sua vez, não respeita os limites da propriedade privada. Pelo contrário, ele se considera dono, inclusive, dos nossos corpos. Esse tipo de coisa evidencia o fato de que o Estado, ao contrário do que os seus defensores afirmam, não garante direitos a quem quer que seja. A depender das vontades políticas, uma mesma prática poderá ser liberada, apenas tolerada ou mesmo criminalizada, e isso do dia para a noite. E se você acha que esse tipo de coisa acontece apenas em países longínquos ou com uma cultura muito diferente da nossa, saiba que esse fenômeno é inerente a qualquer lugar governado por um Estado. Apenas para ficar na questão da prática homossexual. Mesmo em países considerados bastiões da liberdade, ser homossexual já foi considerado crime e por muito tempo. Pense, por exemplo, que homossexuais eram punidos na Inglaterra até 1967 e em outras partes do Reino Unido até 1982. Essas brutais leis impunham aos homossexuais penas de encarceramento e de castração química. Oscar Wilde, famoso escritor inglês, foi submetido à prisão por conta de seu comportamento homossexual no final do século XIX. Alan Turing, considerado o pai da computação e da inteligência artificial, foi condenado à castração química pelo mesmo motivo. Tempos depois, ele viria a cometer suicídio. Muitos outros exemplos podem ser colocados, mas o ponto é o mesmo. O que vemos em Uganda é apenas uma prática recorrente de governos mundo afora. Segundo o Observatório dos Direitos Humanos, se essa lei fosse aprovada em Uganda, isso violaria os direitos garantidos pela Constituição do país, além de ir contra diversos tratados internacionais do qual o país faz parte. Contudo, leis escritas em um pedaço de papel não valem absolutamente nada, ainda que esse pedaço de papel receba o nome de Constituição. Aquilo que o Estado chama de direitos nada mais são do que concessões. Trata-se do Estado dizendo que, por enquanto, ele lhe concede a possibilidade de ser ou fazer algo, mas apenas por enquanto. Isso vale para a questão das opções sexuais, mas também para todo o restante. Liberdade religiosa, direito a portar armas de fogo para sua autodefesa, a possibilidade de comercializar determinados produtos ou qualquer outra coisa. Tudo isso é mera concessão estatal. No momento em que o Estado decidir tirar essa concessão, ninguém irá impedi-lo, nem mesmo a Constituição. Se for conveniente, o Estado irá interpretá-la de forma a provar que a água é seca e o fogo é molhado. E aí, aqueles seus pretensos direitos serão retirados sem qualquer tipo de constrangimento. Atualmente, a homossexualidade é criminalizada em 30 países na África, de um total de 54 países. Esse tipo de situação demonstra que ainda falta muito para que os princípios éticos mais básicos sejam universalmente aceitos. Isso também nos aponta para o fato de que o mundo ainda precisa evoluir muito em matéria de tolerância e de respeito à vida humana. De qualquer forma, fica claro para todos que o Estado não defende os direitos humanos, ele apenas os viola. Se nós temos algum tipo de respaldo por parte da lei estatal, isso não significa que temos direitos, são apenas concessões que podem ser retiradas a qualquer momento. Apenas a ética libertária, fundamentada na propriedade privada, é que pode proporcionar relações justas entre os indivíduos, mesmo com todas as suas diferenças. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever
inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!